Seja bem-vindo, você que está aqui conosco. Para nós é uma honra, uma alegria ter você aqui nessa live, nesse momento, juntamente conosco. E nós vamos trabalhar esse tema hoje, como manter o equilíbrio emocional durante esse período de isolamento. Né? Algo desafiador, como eu mencionei desde o início, né? A correria, né? O tempo todo ocupado, e de repente vem essa mudança drástica. E a mudança em si, ela já causa insegurança, ela já causa desconforto. A mudança em si, ela já vem e mexe com a nossa vida. E aí essa mudança, né, nós saímos de um extremo para o outro, né, um tempo todo ocupado, muitas atividades para estar muitas vezes num período isolado e impedidos de fazer muitas coisas que nós fazíamos. E aí agora nesse momento a oportunidade é de rever algumas prioridades, de ver aquilo que é mais importante para o momento, para a situação que nós estamos passando e aproveitar, né, para tirar boas lições. E é isso que nós queremos falar essa noite, como aprender lições disso tudo que está acontecendo. Como manter o equilíbrio emocional, né, diante de tudo isso que está acontecendo. E como eu falei, né, saímos desse extremo para o outro, de repente há uma mudança tão drástica acontecendo, e também com isso tudo vem dias de incerteza, né, muitas vezes de angústia, vem dias que ficamos sem saber como será o dia de amanhã, e isso vem causando, né, alguns sentimentos, alguns pensamentos muito difíceis de lidar dentro desse contexto. Né? E é sobre isso que nós vamos estar falando essa noite. Daí, dentro disso, né, são tantas notícias ruins todos os dias. Você liga a televisão, você pega o celular, né, e quando conecta, você vê várias notícias que vão surgindo de todos os lados. E aí são muitas notícias ruins que estão sendo liberadas, né, e a mídia mesmo, né, tem muitas vezes liberado algumas notícias que vai causando um desequilíbrio, vai gerando um medo, vai gerando pânico, pavor. Né, e muitas vezes nós, só nos deixando levar por isso, pelas coisas que nós estamos ouvindo, né, vendo. E às vezes tem notícias que elas não estão totalmente certas na íntegra. Nós podemos nos absorver por isso. E quando nós nos deixamos absorver por essas situações, nós vamos perdendo muitas vezes o ânimo, vamos perdendo a força, a fé, a alegria. E aí nós precisamos entender, queridos, que nós estamos passando por essa situação, é um período. Né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Né? E há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e de sorrir, há tempo... e a vida é feita de ciclos, de fases. E muitas vezes a vida faz muitas vezes com que pare tudo, para que nós venhamos olhar e dar atenção a algumas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente vai deixando de lado. Observe que sempre que algo precisa ser chamado a atenção na minha vida e na sua vida, algo maior tem que acontecer. Muitas vezes para nos parar, né, e nos fazer olhar realmente para aquilo que é importante. Quantos nesse período começaram a olhar melhor, né, com olhos mais de amor, né, para a sua família? Quantos começaram a pensar em algumas coisas que não pensavam antes, né? Houve um tempo para isso. Então, tudo nós podemos tirar o proveito dessa situação que está acontecendo. E aí eu queria falar desses estímulos externos que vêm, né? São tantos estímulos externos ruins que são liberados todos os dias,
E esses estímulos externos, eles vêm trazendo sentimentos, muitas vezes ruins, de instabilidade. E por isso que nós precisamos, né, nesse momento, manter o equilíbrio emocional. E a primeira coisa que é atacado nas nossas vidas, nessa situação que muitas nós estamos vivenciando, é a nossa mente, né, que é o centro de tudo. Então, quando nós recebemos esse impacto externo, que ele vem sobre as nossas vidas e o primeiro lugar que é atingido é a nossa mente. E aí começam a vir muitos pensamentos, né, ruins. E começam a vir pensamentos, né, de fracasso, de derrota, de desânimo. E quantas pessoas estão, nesse momento, vivendo a síndrome do pensamento acelerado, né? Um pensamento ruim puxando o outro. Quantas pessoas elas estão sem conseguir dormir, né? Porque a mente ela não para, ela trabalha o tempo inteiro. E nesse estado, que a mente, ela, né, você perde o controle da sua mente, perde o controle dos pensamentos, controle, né, de tudo. Então, esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos. E esses sentimentos, né, pensamentos ruins vão gerar sentimentos ruins. E aí, quais são os sentimentos que vão ser gerados desses pensamentos de acordo com o contexto que nós estamos vivendo, né, esses dias? Então, nós vamos ver, né, sentimentos de ansiedade, de angústia, né, sentimentos de medo, de desânimo. E esse sentimento, ele vai levar a um comportamento. Veja, é um ciclo. Pensamento gera sentimento e esse sentimento vai influenciar um comportamento. E qual é o comportamento que vai resultar de tudo isso? Né? Quantas pessoas elas estão apáticas, né? Então elas estão entrando num estado de desânimo total. Quantas pessoas, né, nesse período de isolamento, elas estão prostradas, né? Presas a um celular, uma televisão, elas estão prostradas ali sem conseguir reagir, né? E esse período, como eu falei, é um período para a sua vida. Esse período, ele é um período que você pode fazer muitas coisas que até então você não tinha tempo para fazer. Inclusive, né, se aprimorar, inclusive perceber coisas que você até então não percebia, inclusive você ler, né, se preparar para, depois dessa crise, estudar, pesquisar e observar novas oportunidades que podem surgir. Então, há muitas possibilidades. E muitas vezes, quando nós estamos em meio a uma situação e que nós damos, né, elas tomam um espaço na minha vida, na sua vida, e elas se tornam maior do que nós. Muitas vezes nós perdemos a noção da realidade. Nós perdemos muitas vezes a noção, né, realmente daquilo que nós deveríamos focar. Então, eu queria essa noite lhe desafiar, né, a não se deixar absorver por tudo isso, né, porque é um período, e nesse período você pode usar ele a seu favor. Então, algumas pessoas que você precisa se reciclar profissionalmente. Aproveite esse período para fazer isso, para estudar, né, para se aprimorar. Aqueles que são estudantes, você tem a oportunidade de se aprofundar nos seus estudos. Né? Você que trabalha em alguma área, em algum nicho, e você vivia com o tempo todo ocupado, trabalhando no operacional, né? Agora é o momento de você pensar em trabalhar a parte estratégica do seu negócio, né? Ver outras estratégias, né? Trazer uma inovação, fazer algo diferente, né? Quem sabe é o momento de você organizar a sua vida financeira, fazer um levantamento, né? Ver aonde você pode cortar gastos excessivos, né? Como é que você pode fazer um planejamento, né? Estabelecer alvos para que você possa alcançar até o fim do ano.
E aí, quando eu estabeleço alvos, eu posso, dentro disso, criar algumas metas, né? E dentro dessas metas, eu estabeleço prioridades e ali eu vou me organizando para que eu possa conseguir alcançar, né, os meus alvos, os meus objetivos. Então, tudo isso pode ser feito durante esse período. Você pode assistir a bons filmes com lições de vida, você pode ler livros. Há tantas coisas a serem feitas. Aproveite da melhor maneira possível esse tempo. E não se deixe absorver por essas situações. Como eu falei, esse impacto externo que vem, né, para tentar atingir a nossa mente, né, e trazer pensamentos ruins que vão gerar sentimentos ruins, que vão resultar em comportamentos, né, destrutivos, que não agregam a nossa vida. Então, essa é a oportunidade que você tem para aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E aí nós vamos aqui, continuando aqui a nossa live. Estamos tentando aí conectar ainda com a Sandra, mas não está dando certo. E aí eu creio que nós vamos precisar marcar outro dia, né, para fazer esse encontro com ela. Ela tinha um conteúdo aí muito interessante para compartilhar conosco. Mas aí nós vamos seguindo aqui, né? Eu estou muito grata por você que está aqui conosco essa noite. E como é que nós podemos trabalhar essa questão do equilíbrio emocional dentro dessa situação que nós estamos passando esses dias, né? A primeira dica que eu vou deixar aqui essa noite é a necessidade de desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela abrange muitas coisas. E eu queria, inclusive, deixar uma dica essa noite. Aproveite esses dias e pesquise um pouco sobre esse tema, sobre inteligência emocional, que é algo muito importante, né? É algo fundamental em nossas vidas. Então, essa questão da inteligência emocional é um pilar muito importante, porque se eu não tiver inteligência emocional, equilíbrio emocional, eu não vou conseguir lidar com muitas coisas na minha vida. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo, pessoas que elas estudam muito para fazer um concurso, um Enem, uma prova e chega na... Então, faltou ali inteligência emocional. Pessoas que vão construindo a sua vida, a sua carreira, mas chegam num ponto, numa situação onde há um confronto, né, onde toca em algum lugar emocional, vem uma situação e ali a pessoa trava. Né, e precisa, para que nós venhamos conseguir romper e avançar, nós precisamos desenvolver a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, para lidar com as situações, com as demandas que vêm no dia a dia. A gente nunca sabe o que vai vir, mas a gente sabe que todos os dias nós vamos ter um leão para matar, nós vamos ter desafios e desenvolver essa inteligência emocional é muito importante. Então, eu vou deixar essa dica para você esses dias, né? Procure palestras sobre isso, conteúdos sobre isso. Veja como você ir trabalhando na sua vida. Então, é muito importante nesse momento você ir desenvolvendo essa questão. Algo importante que nós precisamos olhar é que todo comportamento ele tem um porquê. Então, tudo que eu e você fazemos tem uma razão, tem um porquê. E nós precisamos aproveitar esses dias para olhar para dentro, para olhar para dentro de nós. E aí eu vou lhe dar uma dica. Eu vou lhe dar aqui uma liçãozinha muito fácil que você pode fazer em casa. Eu queria que você, depois que terminasse essa live, ou amanhã, ou depois, você pegasse uma folha de papel e você listasse ali pelo menos 10 qualidades que você tem. Aí você pode pensar assim, será que eu tenho? Tenho, eu lhe garanto que você tem. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você vai perguntar para as pessoas mais próximas, né, que estão com você, e você vai sondar com elas as qualidades que você tem. E aí você faz essa lista, e aí você vai listar também 10 comportamentos que precisam de melhoria na sua vida. Esses aí você vai fazer rapidamente.
nós temos uma facilidade muito grande de ver os aspectos negativos mais do que os positivos, né? Se você receber 10 elogios por dia, provavelmente no final do dia você já tem esquecido pelo menos 5. Mas se receber uma crítica, você vai dormir com ela e provavelmente no outro dia você ainda vai estar pensando nisso. Então, vou dar esse desafio: 10 qualidades, 10 pontos de melhoria, coisas que você precisa melhorar. E você começar a olhar para esses pontos de melhoria, esses aspectos aí que precisam de um olhar, de um confronto, e você começar a descobrir o porquê você age assim. Tem um porquê. Existem muitas vezes questões emocionais envolvidas, né? Existem situações traumáticas que nós muitas vezes passamos da nossa infância, coisas mal resolvidas, que estão lá no nosso campo emocional e ainda precisa ser tratado, ser curado. Mas tem outro aspecto que eu queria sinalizar essa noite, a questão do nosso perfil comportamental. Existem pelo menos 4 perfis comportamentais e deles, né, vem algumas combinações, e esse perfil comportamental que nós herdamos geneticamente dos nossos pais, ele tem qualidades, né, mas tem também pontos a serem desenvolvidos, pontos de melhoria. Então, eu preciso me conhecer. Esse período é um período muito interessante. Você pode se conhecer, começar a olhar para dentro, né? Você precisa descobrir qual é o seu perfil comportamental. Você precisa entender emocionalmente como é que você reage a algumas coisas. Porque sempre você tem a mesma reação emocional diante de algumas situações. Então, se você já observou na minha vida, na sua vida, nós temos situações que o ciclo ele se repete. Ele sempre se repete. Quando nós nos deparamos com um tipo de situação, e aí muitas vezes nós temos uma reação parecida, e nós estamos dando volta nessa situação aí. E isso precisa de um olhar, porque são coisas que muitas vezes nos impedem de crescer. E nós muitas vezes desenvolvemos um comportamento autossabotador. Estamos nos sabotando, né, porque nos encontramos presos em alguma situação. E muitas vezes existe uma raiz emocional profunda aí, existe algo que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos chegar nesse nível de identificar algumas coisas. Então, por isso que é bom você procurar alguém que possa lhe ajudar, né? E nós temos aí vários profissionais que ajudam pessoas a irem, né, para este lugar mais profundo, a sair da superfície e ir para o campo mais profundo, né, do ser humano. Então, observe isso. Tem um porquê de cada comportamento. E aí você pode, esses dias, sinalizar isso, olhar para isso, começar a perceber. Nós temos muito dos nossos pais, né, porque nós convivemos, né, a questão familiar, nós absorvemos muita coisa. E muitas vezes nós vamos reproduzindo, mesmo de forma inconsciente. E existem alguns comportamentos que são ruins, né? O bom é quando você reproduz aquilo que é bom. Mas muitas vezes nós estamos reprojetando o passado do presente. Nós estamos reproduzindo comportamentos ruins que nós aprendemos no convívio familiar. Nós tivemos na nossa primeira infância, na fase da adolescência. E são coisas que não agregam. Eu também lhe trago esse desafio essa noite. Tudo isso que eu estou falando aqui é inteligência emocional. Estou dando algumas dicas. Observe esses comportamentos que você percebe que vêm dos seus pais e que não agregam. Para que você observe e diga assim, não, tem que parar. Isso tem que parar. Isso eu não vou continuar. Eu não vou levar isso para frente. Eu não vou levar isso para a vida dos meus filhos. E aí, tudo isso nós podemos aprender esses dias, né, para que nós possamos estar aí enfrentando. Então, a primeira coisa que eu quero deixar hoje, desenvolva inteligência emocional. Olhe para dentro. E aí, quem sabe, como eu falei, os pensamentos que geram sentimentos, né, ruins, que afetam o comportamento. Então, eu estou muito ansioso. Muitas pessoas estão ansiosas, né? Então, você tem que tentar descobrir o porquê você está ansioso. A razão exata da sua ansiedade. E trabalhar isso.
Então, vá observando, vá analisando, vá fazendo essa autoanálise. Olhe para dentro de você. Perceba o porquê de alguns sentimentos. E aí você pode ir observando algumas coisas que até então você ia deixando de lado. E esse é o momento de você olhar para isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Até porque o nosso cérebro, né, nós pensamos assim, temos só um cérebro, não, nós temos um cérebro trino. Né? Então, nós temos o cérebro reptiliano, que ele está ligado à questão da fuga e do prazer, que é o primeiro instinto básico do ser humano. Né? A fuga do medo e a busca do prazer. E esse cérebro, que é o cérebro mais, né, primitivo, menos desenvolvido, reptiliano, os répteis têm esse cérebro. Ele tem, muitas vezes, uma reação agressiva. Né? Ele tem a fuga do medo, a busca do prazer, ele só calcula o impacto momentâneo. E nós temos também o cérebro límbico, o sistema límbico, que ele está ligado mais à questão emocional. Só que esse cérebro ele vai absorvendo, né? Ele vai guardando as lembranças, né? Vai arquivando, muitas vezes, toda a questão emocional, o impacto emocional que nos advém das situações que nós vamos passando. Mas ele não seleciona essas lembranças e sentimentos. Então, digamos que hoje você passa uma situação muito simples, mas que lhe afeta, né, de uma forma. Alguém olha para você de maneira estranha, isso lhe afeta profundamente. Mas anteriormente você passou uma situação onde alguém te humilhou, onde alguém fez algo muito pior do que isso. Mas a dor que você sente é a mesma nas duas situações. E o que é isso? É o sistema límbico. Ele não consegue separar. Né? Ele faz um registro emocional e quando a situação muitas vezes se repete, ele não consegue dimensionar que aquela situação anterior era maior, né? E digamos assim, a dor, o sentimento seria maior. Já essa outra situação ela é menor. Mas muitas vezes eu passo uma situação bem menor e eu sinto a mesma dor, porque eu associo uma dor com a outra. Eu reprojeto uma situação na outra. Muitas vezes a gente reprojeta em pessoas do presente com pessoas do nosso passado. Às vezes só porque uma pessoa lembra a outra. E às vezes aquela pessoa do passado fez algo para você que você ainda não superou de repente você está convivendo com alguém hoje no presente, que aquela pessoa te lembra alguém do passado e de repente você reprojeta, você associa emocionalmente a situação. E aí nós vemos, veja como esse cérebro ele não consegue muitas vezes separar as coisas. Tudo é misturado. Tanto é que se, de repente, aí na sua casa, onde você está agora, se alguém entrar com uma máscara de um monstro, de repente dar um susto em você, a sua primeira reação é se assustar. Esse cérebro, ele não consegue raciocinar a princípio, né, que aquilo ali é uma pessoa dando um susto. Ele vai acreditar realmente que é alguma coisa. Mas aí eu quero me falar sobre o cérebro neocórtex, que é o cérebro do raciocínio, é aquele que tem o poder do raciocínio, ele tem o poder de separar, né, a ficção da realidade, ele tem o poder de calcular. Então, é o cérebro que nós usamos para as situações mais tensas, digamos assim, fazer cálculos, tomar decisões mais difíceis. É um cérebro mais cauteloso, ele raciocina. E aí nós precisamos, diante das situações que nós vivemos, começar a usar mais esse cérebro, porque muitas vezes nós somos reativos, reptilianos, e nós somos emocionais, né, do sistema límbico. Os mamíferos eles são ligados a esse sistema límbico. Então, todo mamífero ele tem também esse tipo de cérebro, mas nós seres humanos, nós temos o neocórtex, que nos dá a capacidade de raciocinar, de analisar, de separar. E aí eu lhe dou essa dica também essa noite. Comece a separar o passado do presente, para que isso não venha afetar o seu futuro. E aí muitas vezes nós estamos ainda presos no passado. E nós precisamos deixar algumas coisas que aconteceram lá atrás.
Porque elas podem ainda doer, mas muitas vezes você não está vivendo mais a situação, mas ela continua machucando. E você precisa deixar. Solte. Foca no presente. O nome já está falando, é um presente. O presente é um presente de Deus para mim e para você. Então foca no hoje, foca no agora. Foca naquilo que Deus está querendo trabalhar na sua vida. Para que eu e você venhamos aprender a lição do agora. E nós possamos ir rumo ao futuro. E aí eu quero dar algumas dicas aqui essa noite para que você possa manter esse equilíbrio emocional durante esse período. É um período tão difícil. E aí eu quero falar um pouco sobre fé, amém? Sobre oração, sobre meditação. Nós vemos como as pessoas estão, elas estão emotivas, elas estão sensíveis neste momento. Nós vemos que as pessoas têm, né, postado versículos, elas têm falado muito em Deus esses dias. A dor, né, digamos assim, uma situação para além de nós, fora do controle humano, e agora, diante disso, algumas pessoas estão olhando para Deus. E aí, esse é um momento bom de você exercitar a sua fé. Nós sabemos que existem muitas religiões, mas existe só um Deus. E aonde você está, onde você seja quem você for, a religião que você tem, mas existe só um Deus e você pode falar com Ele. E esse Deus, Ele escuta, Ele está vendo tudo. Então, esse é um momento bom de você orar, de você exercitar a sua fé, de você meditar, né? De você acalmar o seu coração. Feche os seus olhos. Tire um momento do seu dia onde você pode ir para um lugar silencioso, né? Onde você pode colocar uma música que você pode meditar dela, onde você pode, né, aliviar a sua alma, o seu coração. E aí você pode exercitar a sua fé. E aí essa é a dica que eu trago para você essa noite. Exercite a sua fé nesse período. Como eu mencionei antes, fazer uma escrita terapêutica, colocar para fora alguma coisa que está lhe incomodando. Né? Como você pode fazer isso? Como eu falei, você pode fazer aquela lista das 10 qualidades, dos 10 pontos de melhoria, sinalizar o porquê será que eu ajo dessa maneira e tentar observar. Eu ajo assim, isso está ligado ao meu perfil comportamental, eu ajo assim porque eu herdei esse comportamento dos meus pais, eu ajo assim porque há uma questão emocional aqui envolvida nessa situação e faz com que eu reaja assim, então eu tenho que observar isso. Outra dica que eu lhe dou é, se tem alguém do seu passado que ainda lhe dói muito alguma situação, escreve uma carta. E aí perdemos esse costume, né? Do século XXI, essa modernidade, celular na mão. Mas eu lhe convido, escreva uma carta, coloca para fora, coloca no papel. Se você não tiver como, né, encontrar essa pessoa agora no momento, mas aproveite esses dias, coloca tudo, coloca no papel, coloca para fora, né, joga para fora o lixo que está te impedindo, né, que está muitas vezes embaçando a tua visão. E aí é uma historinha de uma mulher que ela observava a vizinha. E aí a vizinha lá todos os dias lavava a roupa, estendia, os quintais dava para ver, tinha um acesso visual, e ela observava lá todos os dias, a vizinha lá lavava a roupinha dela, estendia. E ela ficava da janela dela observando a roupa da vizinha. E aí ela comentava com o marido dela, ó, tá vendo, essa mulher não sabe lavar roupa não, a roupa dela é encardida e tal. E um dia essa mulher resolveu fazer uma faxina na casa dela, ela lavou as janelas dela, que eram de vidro. E de repente, né, depois que ela lava a janela dela e ela vai observar a roupa da vizinha, aí de repente a roupa da vizinha estava bem limpinha. E ela disse, olha, parece que ela aprendeu a lavar roupa.
Mas deixa que não era a roupa da vizinha, era a janela dela que estava suja. E muitas vezes a nossa janela, os nossos olhos, diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, que muitas vezes os nossos olhos, eles influenciam a maneira como nós percebemos o mundo e a nós mesmos. Se os teus olhos forem bons, né, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, né, todo o teu corpo estará em trevas. Então esse é um momento de você fazer isso, de você desenvolver uma rotina. Outra dica que eu lhe dou: desenvolva uma rotina de uma leitura diária, né, uma reflexão, não só uma leitura, mas reflita naquilo que você está lendo. Não importa qual seja o livro, né, tente extrair ali o melhor. Né, seja a Bíblia, seja um livro, procure conteúdos, né, coisas que vão lhe agregar. Né, não invista o seu tempo naquilo que não vai trazer coisas boas para você, mas seja a Bíblia, seja um livro, né, leia com calma, leia sem pressa. A gente já vive com pressa, então leia com cautela. Estava compartilhando esses dias com algumas pessoas que eu passei uma semana lendo o capítulo 8, né, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Um capítulo tão forte que eu não conseguia, né, ler ele só num dia. Eu passei uns 7 dias lendo ele e meditando e anotando algumas coisas que eu aprendi ali em alguns versículos. Então, como eu falei, ajusta o foco, dá atenção, não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes, algo que você precisa aprender está num detalhe, está em um minuto que você para ali, está em algo que é tão simples. Nós estamos às vezes buscando coisas, queremos buscar coisas tão grandes e às vezes tem algo que eu e você precisamos absorver e receber em algo tão simples, tão pequeno, que nós possamos ajustar o nosso foco esses dias para não perder, já que nós tivemos que parar tudo, há uma razão para isso. E que nós possamos ajustar o nosso foco para que nós não venhamos perder aquilo que realmente foi liberado para nós aprendermos durante esses dias. Então, ajuste o seu foco, né? Faça algo novo esses dias. Existe um tempo especial para mim e para você, existe algo de Deus. Nós precisamos crer que Deus, ele tem algo preparado para nós. E aí, queridos, foi um tempo muito precioso, esse tempo que eu passei aqui com vocês. Tivemos algumas dificuldades aqui, não conseguimos, né, conectar com a Sandra, mas nós vamos estar marcando um novo momento para nós estarmos compartilhando. Tinha alguns assuntos, alguns tópicos da área dela, né, da área de psicologia que ela ia abordar, e nós vamos estar aguardando para um novo momento fazer isso. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, mas eu quero lhe agradecer, né, você que esteve aqui conosco esse tempo. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, poder ter compartilhado alguma coisa interessante para a sua vida, alguma coisa que vai agregar algum valor. Logo mais, se Deus permitir, essa semana vamos estar marcando uma nova live para estar compartilhando. Temos aí uma surpresa para vocês. Né? Nós não queremos parar só aqui. Né? Nós queremos, desse momento, migrar para outra situação, onde nós vamos fazer uma troca de conhecimentos, de experiências. Essa interação em grupo ela é muito interessante. Né? Hoje eu estou aqui falando, mas tem muitos de vocês que estão aí acompanhando, que você tem muitas coisas a dizer. E aí nós queremos partir deste momento para outro, onde nós vamos estar fazendo uma interação maior e, quem sabe, levando essa palavra de esperança, de paz, né, neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando. E eu queria lhe desafiar essa noite, seja um agente de paz. Né? Se você puder, compartilhe mensagens boas, mensagens de esperança, né? Não, se for algo ruim, evite de estar compartilhando, falando. Né? Nós atraímos aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos, falamos, isso
mexe com a nossa cabeça, com a nossa mente, afeta os nossos sentimentos, influenciando o comportamento. Então, aproveite esses dias, né? Tire da sua lista, né, tudo que é ruim. Se tem alguém que só manda coisa ruim, silencie essa pessoa por uns dias. Tenta focar naquilo que é bom. Não existem só coisas ruins acontecendo, existem muitas coisas boas acontecendo. Acredite, existem coisas boas acontecendo. E de tudo isso que nós estamos passando, muitas coisas boas virão. Tenha esperança. Eu trago para você essa noite uma palavra de esperança. Tenha esperança em Deus, porque Ele nunca falha. Nós podemos nos apegar no Senhor neste momento. E eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, né, dizer que eu estou à disposição. Você pode quiser entrar em contato comigo, nós vamos deixar o contato, né, por enquanto eu estou com o contato do WhatsApp, você pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram e nós vamos estar lhe auxiliando, né, da melhor maneira possível. Se você estiver precisando conversar, né, desabafar, eu estou aqui à disposição, entre em contato comigo e nós vamos estar preparando algumas coisas ainda essa semana. Então, já divulgando aí algumas coisas que vão ajudar, que vão agregar, porque este é o momento, querido, nós darmos as mãos, nós fazermos o melhor pelo nosso próximo. Faça isso esses dias. Se você tem algo em suas mãos que você pode usar como uma ferramenta para fazer o bem, faça. Esse é o momento. Se até então você está vivendo uma vida só centrada em si mesmo, este é o momento de você ser a ferramenta para ajudar alguém. Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que você tem? Use o que você tem. Eu estou usando hoje o que eu tenho para fazer algo bom e você tem algo bom para compartilhar. Use a ferramenta que você tem. Ajude alguém. Vamos espalhar esperança. Vamos espalhar fé esses dias. Né? Seja usado para algo bom. Deixe Deus lhe usar. Veja, né, o que você pode fazer por alguém. Esses dias tem pessoas que elas estão precisando, né, não de uma cesta básica, mas elas estão precisando de alguém que as ouça. E aí você pode dizer assim, mas eu não posso conversar com a pessoa pessoalmente, mas você pode conversar, né, online, pelo celular, de alguma maneira. Então, faça algo. Né? Não se isole só na sua dor, na sua preocupação, mas tire os olhos disso. Quando nós começamos a cuidar da dor do outro, a nossa dor ela começa a ser amenizada. Quando nós olhamos para o problema do outro, a dificuldade do outro, querido, muitas vezes nós vamos ver que o nosso problema ele é bem menor. Tem pessoas numa situação muito mais difícil que eu e você. Por mais difícil que seja a situação que nós estejamos enfrentando, tem pessoas, eu lhe garanto, que elas estão passando uma situação muito mais difícil. Nós sabemos aí as notícias, tem pessoas que perderam tudo. Perderam a sua casa, os seus móveis, perderam tudo, mas há um teto sobre a sua cabeça, há uma cama para você dormir, há uma comida para você comer, mesmo que não seja o que você gostaria. Agradeça. Agradeça. Você tem saúde? Agradeça. Tem pessoas que agora estão doentes, mas você tem saúde. Agradeça. Se você olhar e não perceber nenhum motivo que você acha que não pode agradecer, agradeça por estar vivo. Tem pessoas que elas foram dormir e não amanheceram, mas você está vivo. Então, agradeça. E eu quero agradecer a sua presença essa noite. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Fique em paz, que você tenha um bom descanso. E que você possa colocar em prática o que você ouviu essa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.